Terça-feira é dia da nossa coluna X Tudo Caboquinho. Nosso parceiro Orlando Câmara traz sempre informação, análise, comentário sobre sociedade, sobre cultura, sobre comportamento, sobre a cidade e também sobre o nosso estado e a nossa região. E terça-feira é o dia da gente fazer aquela perguntinha pro Orlando Câmara. Orlando, conta pra gente, meu amigo, qual que é o sabor da coluna de hoje? Olá para vocês, o sabor de hoje é de expectativas. Isso mesmo, dia 1º de março, sábado de carnaval. Se diz no Brasil que o ano só começa depois do carnaval, ou seja, lá pelo dia 5 de março, pelo folclore popular, pela crença popular, é que o ano começa no Brasil. Mas eu, como cidadão que vivo num coletivo, numa sociedade, eu tenho a impressão que todo mundo que nos ouve, nós estamos cheios de perguntas, de expectativas que nós temos para serem logo resolvidas. E algumas, se esperarem muito, vão ser um problema maior sem solução. Então, o sabor de hoje é de expectativas, de coisas que nós queremos ver resolvidas o quanto antes. Por exemplo, vamos falar das questões climáticas no Amazonas e na Amazônia. Nós vivemos em 2023 e 2024, 2 anos consecutivos de uma vazante recorde. O rio secou tanto que nós tivemos uma tragédia ambiental em grande parte do interior. Nós tivemos comunidades rurais sem água potável, cidades isoladas porque não tinham helicóptero, não tinham aeroporto e não tem estrada ligando, e o único meio de transporte era fluvial e que ficaram sem esse meio de transporte. Crianças que pararam de estudar porque em grande parte dos municípios o transporte das comunidades rurais ou dos ribeirinhos para as escolas é fluvial e não tinha mais o rio. Tivemos a interrupção da produção no distrito, em parte por conta de não chegarem aqui navios cargueiros, que têm um frete muito mais barato que o aéreo, e também de nós não termos completada uma ligação terrestre, ou seja, 2 anos de um grande sufoco. Mas já há cientistas que falam o seguinte: em 2025 haverá o mesmo processo. Por quê? Porque esse será o novo normal, onde tragédias climatológicas e hidrológicas serão muito mais constantes do que antes, porque existe um aquecimento das águas do oceano, da superfície dos oceanos. Isso tem sido largamente debatido. Aí eu tenho uma expectativa como cidadão, eu acho que todos nós temos. Quais são as providências que nós, enquanto sociedade civil, que delega poderes ao poder executivo e ao legislativo, para nos conduzirem à liderança da sociedade, que providências que esses poderes estão tomando para que nós passemos mais uma vez por um processo tão complexo quanto uma seca recorde, e eu espero que a gente não passe, mas enfim, há previsões que se passe. Quais são as providências práticas para que isso afete menos, cada vez menos, a população? Não basta mitigação. É complicado você chegar na hora, deixar a tragédia acontecer, para depois correr atrás para minorar o prejuízo. Não dá para fazer uma ação preventiva? Então eu tenho essa expectativa de que se faça alguma coisa encarando o novo normal. Nós tivemos também, vou dar um outro exemplo aqui de expectativa que eu tenho. Recentemente, o distrito teve anunciado mais um recorde de lucratividade e produção em 2024. Nós tivemos aí um esforço produtivo e financeiro sensacional. Os números do distrito de 2024, do Polo Industrial de Manaus, são os melhores possíveis. Mas, vamos e convenhamos, nós não vemos mais esses números financeiros tão largamente distribuídos pela cidade e pelo Estado em termos de benefícios sociais. Porque se fosse assim, nós teríamos uma cidade absolutamente contemporânea, ultra bem cuidada, bem arborizada, teríamos uma rede de escola e de saúde exemplar. Mas a gente sabe, a gente que está no dia a dia, que vive como pessoas normais, que não está numa bolha, sabe que não é assim que acontece. Inclusive, o Parque Industrial perdeu, em parte, o benefício social do emprego. É óbvio que quem faz os relatórios do Polo Industrial de Manaus tenta, de alguma forma, dar algum fôlego para a questão do emprego. Mas hoje, na verdade, a gente sabe que o distrito, ele talvez beneficie em parte os cofres públicos, mas de benefício social, hoje é muito pouco. Aí eu pergunto, eu tenho expectativa para saber como é que nós vamos virar essa mesa e ter uma nova matriz econômica. Sim, porque já se fala disso há muito tempo. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu entrei na faculdade, já havia essa discussão que vai acabar, quais são os benefícios, não é sustentável, se importa insumos, não há incentivo para insumos locais. E aí?
quem é que está pensando, ou quem é a autoridade responsável, quem são os atores envolvidos para dizer qual é a nova matriz econômica do Amazonas, de maneira a ter um poder distributivo econômico melhor e mais justo, mais equânime. Eu tenho essa expectativa. Eu ouvi também, essa semana que passou, que ao mesmo tempo que nós temos um PIB, o quinto PIB brasileiro em Manaus, nós somos o quinto produto interno bruto de Manaus, alavancado em grande parte por conta da produção industrial do polo da Zona Franca. Ok. Isso é um ícone de riqueza que todo mundo queria ostentar. Entretanto, na capital desse estado, que tem o quinto PIB entre as capitais brasileiras, entre as cidades brasileiras, o estado tem 10% de pessoas que vivem do seguro-defeso. E tem quase metade da população vivendo de algum benefício social ou de algum programa de renda mínima. Tem a expectativa de saber como é que se pensa no desenvolvimento do interior, não em pequenas ações de ocasião, não é o terceiro ciclo, não é a Zona Franca Verde, um programa que seja longevo e que represente para o caboclo do interior uma realidade nova. Não sei se eu estou querendo muito, mas eu tenho essas expectativas. Quem é que vai responder? Rafael e Jenny, a gente precisa ter aquela alma adolescente ou aquela alma pré-adolescente que tem os porquês, as perguntas, né, que quer entender ou que, ao ouvir a resposta, talvez contradiga até sem tanto conhecimento, mas a partir da sua lógica de vida. Eu não perdi isso, eu tenho expectativas. Mas eu acho que grande parte da população parece que se conformou. Não existe nada que hoje esteja sendo questionado. Não estou falando de falta de costumes, nem das questões identitárias que hoje estão muito em voga. Eu falo de questões que são muito coletivas. Por exemplo, transporte coletivo em Manaus. Desde que eu era estudante universitário, e faz tempo, o transporte era péssimo. E pelo que eu posso observar das pessoas que andam comigo e pegam o transporte coletivo, continua igual. Eu tenho expectativa. Que propostas existem efetivas para a mudança dessa realidade? Estou perguntando muito hoje? Não vou parar, porque se a gente não perguntar, vai todo mundo achar que está bom e vai continuar assim. Bem, para vocês uma excelente semana, que a gente não se conforme, que a gente procure soluções novas para velhos problemas. Bom dia para vocês. Muito bem, tá aí a coluna do nosso amigo Orlando Câmara conosco aqui e vou te falar uma coisa, viu, Jenny? Assina embaixo. É mais uma coluna, né, que eu falo isso, que eu assino embaixo aqui em relação ao que traz o Orlando de informação e de opinião, né? A gente jamais pode normalizar que nós não tenhamos o básico para viver com dignidade. Pelo contrário, viu, Jenny? A gente tem que cobrar cada vez mais. Até porque nós temos impostos que são cobrados, que são arrecadados. A gente tem ali a nossa parcela de contribuição para que o poder público faça a sua parte e nos garanta a dignidade de viver. E não é só comer e sobreviver, né? De viver mesmo, de ter acesso a bens, de ter acesso à cultura, de ter acesso à qualidade de vida, a lazer, a áreas seguras, com as nossas famílias, com as pessoas que são importantes para a gente. Então que a gente nunca deixe de questionar, viu, Jenny, como disse o Orlando, de questionar e cobrar as autoridades que são eleitas para nos representar e encontrar soluções, porque é assim que funciona o nosso método de eleições, de representatividade. Cobremos sempre, que a gente não se acostume. Eu sei que é desanimador, que a gente fica com aquele pensamento de mas é assim mesmo. Mas isso aí não vai melhorar não, é desse jeito e nunca vai mudar. Bate um desânimo mesmo, não tem como, a gente sabe disso. Mas que a gente nunca perca essa veia questionadora, né? De expectativas de melhorias, de questões mais importantes, de não apenas sobreviver, mas que a gente possa viver, gente. É um absurdo que a gente pense e normalize questões tão importantes dando de ombros. Não, isso aí não vai mudar. Então, enfim, não quero saber. Que a gente se importe cada vez mais com aquilo que a gente tem direito. Porque sim, nós temos direito. Tá? Mas ao mesmo tempo temos deveres como sociedade, deveres individuais e coletivos, né? Fazendo sempre a nossa parte para a gente ter moral para cobrar o poder público para fazer a dele, para que a gente tenha qualidade de vida. É isso. Assina embaixo mais uma coluna aqui do Orlando Câmara, mais um X-Tudo Caboquinho. E você, concorda, discorda? Comenta aí conosco, 993-519370,
993-519370. Ou comenta lá na nossa live no canal no YouTube, deixa lá seu comentário, seu like pra gente. É muito importante a sua interação, a gente quer te ouvir sempre, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai registrar as participações de ouvintes na live e também no nosso WhatsApp. São muitas, viu? Tem muitas participações e daqui a pouco a gente vai registrar. Bora pro intervalo rapidinho, Diene e ouvintes. O primeiro dessa edição. A gente engatou a quinta aqui, viu, Diene?